Sim, eles estão caindo. Nos últimos anos, parece que estamos ouvindo cada vez mais notícias sobre acidentes aéreos. Ultimamente, pelo menos um por semana. Sempre ouvimos dizer que a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Porém, algumas quedas recentes levantaram preocupações sobre o que pode estar acontecendo dentro das companhias aéreas e controles de voo. Erros humanos, manutenção precária, irresponsabilidade com a carga horária dos pilotos e instabilidade climática são fatores que podem derrubar uma aeronave. Mas o porquê de um curto espaço de tempo estamos ouvindo cada vez mais relatos de quedas de aviões de grande e pequeno porte? Será que os aviões realmente estão caindo com mais frequência ou há outros fatores em jogo? Será que estamos enfrentando um problema crescente dentro da aviação ou é apenas uma maior exposição midiática? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Para toda queda de aeronave, sempre há alguns fatores errantes que levam a um desastre aéreo, seja por fatores humanos, problemas mecânicos ou eventos climáticos. Em 1956, um Douglas DC-7 da United Airlines colidiu com o Lockheed Super Constellation da Trans World Airlines. Ambos os aviões partiram do Aeroporto Internacional de Los Angeles, com minutos de diferença. Todos os dois estavam a caminho da costa leste dos Estados Unidos. Durante o voo, os aviões tentavam navegar por uma área de formação de tempestades. Durante essa manobra, eles colidiram no ar a uma altitude de aproximadamente 6.400 metros sobre o Grand Canyon. Não houve sobreviventes. Todas as 128 pessoas a bordo das duas aeronaves faleceram. A principal causa do acidente foi falta de radar e comunicação eficiente. Na época, o controle de tráfego aéreo era limitado. Os pilotos dependiam muito da comunicação via rádio e de avistamento visual. Esse trágico acidente fez com que os aviões recebessem novas tecnologias, como o desenvolvimento do TKS, um instrumento fundamental que ajuda os aviões a detectar automaticamente o risco de colisão e tomar ações evasivas. Esse acidente só aconteceu pelas condições climáticas desfavoráveis, junto à falta de tecnologia eficiente para os pilotos evitar a colisão. Mas e quando as causas são de erros humanos? Em 2006, um Legacy da empresa norte-americana XL Air, que colidiu uma das asas com o Boeing 737-800 da Gol a uma altitude de aproximadamente 11.200 metros. O acidente fez o gigante 737-800 girar em parafuso, o que desencadeou o impacto que ocorreu na Serra do Cachimbo, no estado do Mato Grosso, encerrando assim a vida de 157 pessoas que estavam a bordo. E neste caso, as falhas foram todas de natureza humana. As investigações apontaram para falhas na comunicação entre os pilotos do Legacy e o controle do tráfego aéreo, que não se atentaram sob a altitude da aeronave, junto à irresponsabilidade desses pilotos norte-americanos que pilotavam o Legacy, que simplesmente desligaram o transponder que auxilia o sistema anticolisão TKS, o mesmo criado para evitar essas colisões. Esses foram dois dos maiores acidentes aéreos já registrados na história da aviação. Mas sempre que uma tragédia acontece, padrões são alterados, novos treinamentos são desenvolvidos para a tripulação e novas tecnologias são implementadas nas aeronaves. Tudo em nome da segurança de voo. Mas se todas as melhorias são feitas em nome da segurança, por que então estamos vendo tantos desastres aéreos? O primeiro voo comercial registrado ocorreu em 1914, mas foi apenas nas décadas de 1950 e 60, pós-Segunda Guerra Mundial, que os aviões com motores a jato revolucionaram o setor da aviação, tornando as viagens aéreas mais rápidas e acessíveis. Embora números precisos de voos não estejam disponíveis, houve um aumento significativo no tráfego de passageiros durante esse período. Mas não se engane, voar naquela época não era para qualquer plebeu. A economia girava apenas para os mais ricos, o que acabava limitando o aumento exponencial nas compras de passagens aéreas. Mas já nos anos 2000, no Brasil, o número de passageiros transportados em voos domésticos aumentou significativamente, passando de 37 milhões em 2003 para 110 milhões em 2013. Mas falando de aviação global, ainda em 2013, esse número salta para 3,1 bilhões de passageiros transportados.
E se você acha que já é muita gente voando, em 2024, a Associação Internacional de Transporte Aéreo fez uma previsão que apontava 5 bilhões de passageiros transportados, o que dá em média 40 bilhões de voos em todo o mundo. Esses dados podem apontar de o porquê houve um número significativo no número de acidentes aéreos. Mais aviões voando, maior índice de acidentes. E esse aumento estratosférico no número de voos desencadeia diversas causas que podem explicar o aumento de acidentes dentro da aviação, desde atrasos frequentes por congestionamento aéreo, falta de slots para pousos e decolagens em aeroportos movimentados e o aumento no tempo de espera em pistas e portões. Imagina um piloto tendo que passar por isso todo santo dia. Na Europa e nos Estados Unidos, filas gigantescas e cancelamentos têm sido comuns em aeroportos como Heathrow e John Kennedy, devido à superlotação e escassez de controladores de voo. Em julho de 2023, milhares de voos nos Estados Unidos foram cancelados devido à falta de controladores de tráfego aéreo, um problema que prejudica milhões de passageiros, o que gera transtornos e estresse. Mas esses fatores não são nem a metade do problemão que está ocorrendo dentro do setor da aviação. A falta de mão de obra qualificada para manutenções das aeronaves também é um problema. E com mais voos operando, há uma pressão intensa sobre as equipes de manutenção sobre o tempo em que o avião fica parado, levando a sérios riscos na operação das aeronaves. Em 2024, o incidente com o Boeing 737 MAX da Alaska Airlines, que perdeu um painel no ar em pleno voo, trouxe preocupações sobre a qualidade dessas manutenções em inspeção das aeronaves. Outra questão preocupante são as condições impostas para quem vai pilotar o avião. Muitas companhias estão enfrentando a escassez de pilotos. Essa falta implica na sobrecarga de trabalho e riscos operacionais. O estresse do piloto é um fator crucial que, obviamente, já foi causa de acidente diversas vezes. Então, sim, o aumento no número de voos nas últimas décadas é um fator a ser levado em conta quando se fala em acidente aéreo. Mas até aqui se parte do ponto em que estamos falando apenas de grandes aeronaves transportando muitos passageiros. Nas últimas décadas, temos visto várias reportagens na TV falando sobre a queda de pequenas aeronaves. São helicópteros caindo em mata fechada, jatos executivos do nada perdendo o controle e, na maioria dos casos, são empresários com suas próprias aeronaves se envolvendo em acidentes quase sempre fatais. O que então pode estar acontecendo dentro dos voos privados? Será que isso tem a ver com os mesmos problemas da aviação comercial? O aumento na frequência de acidentes envolvendo aeronaves de pequeno porte, como aviões e helicópteros, podem ser atribuídos a uma combinação de fatores, quase sempre ligados ao desempenho técnico e julgamento de pilotagem. Sim, os pilotos estão errando mais. Erros de aplicação de comandos, decisões inadequadas durante o voo e indisciplina operacional são os fatores responsáveis por uma parcela significativa dos acidentes aéreos. Os dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, indica que entre 2013 e 2023, aproximadamente 48% dos acidentes com helicópteros no Brasil foram atribuídos a esses fatores. Na aviação comercial, onde estão as grandes companhias aéreas, o sistema é mais rígido, mais fiscalização, mais protocolos a serem seguidos, mais burocracia e mais pressão. Isso explica a menor quantidade de acidentes envolvendo grandes aviões quando se compara com os acidentes envolvendo aviões de pequeno porte. Diferente da aviação comercial, na privada a fiscalização tende a ser menos rígida. Isso abre brechas para o não seguimento de protocolos e principalmente as negligências das manutenções. Não é segredo para ninguém que o custo para manter as peças de um avião em dia não é barato. É diferente da aviação comercial, onde uma companhia com muito capital financeiro administra os cuidados de um avião. Na privada, empresas com estruturas menores, ou em muitos casos, uma única pessoa, normalmente o proprietário, é quem banca todos os custos do avião. É aí que mora o grande problema. Todos se lembram do acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boixá, em 11 de fevereiro de 2019, com o helicóptero Bell 206B. O relatório do CENIPA revelou que o helicóptero já estava com as manutenções toda errada há anos. Em 2017, o helicóptero foi impedido de voar devido à necessidade de vistoria no compressor. Após a substituição da peça, a aeronave foi liberada. No entanto, 2 meses depois, o compressor anteriormente condenado foi reinstalado sem a devida revisão. Outra falha grotesca e consentida foi a negligência da troca de óleo.
A recomendação do fabricante da aeronave estipula a troca de óleo do motor a cada 12 meses ou 600 horas de voo. Contrariando essas regras, o dono do helicóptero operou a aeronave por 38 meses sem a substituição do óleo, resultando no entupimento do tubo de distribuição do óleo e na falha do motor durante o voo, o que resultou na queda. Fora isso, ainda o helicóptero não tinha autorização para fazer táxi aéreo, por falta de documentos, exatamente o que estava fazendo no momento da tragédia. Esses fatores resultaram no acidente que ceifou a vida do grande jornalista Ricardo Boechat, junto com o piloto, que por sinal era o dono da aeronave. Esse acidente reflete e denuncia a realidade do que está acontecendo em muitos casos de acidentes aéreos. E isso é tão verdade que esse caso não foi o único. Se você se lembrar do acidente que vitimou quase todo o time da Chapecoense em 28 de novembro de 2016 em Medellín, também vai se lembrar de ter ouvido que o avião caiu por falta de combustível. Resultado também da negligência do dono do avião, que mais uma vez era o próprio piloto, que não abasteceu a aeronave corretamente, colocando assim em risco a vida de todos a bordo. Então é fato que os aviões caem por falta de erros humanos, principalmente quando se negligencia as manutenções para poupar dinheiro. Isso é um absurdo. Então quer dizer que as aeronaves de pequeno porte simplesmente caem por falta de manutenção? Eu acredito que não. Um tempo atrás estava assistindo um vídeo do Pablo Marçal. Na ocasião, ele mostrava para um amigo durante um voo em sua própria aeronave uma simulação de problemas no motor. Em um momento do vídeo, ele pediu para um dos pilotos, creio eu que seria o comandante do voo, para desligar um dos motores, para poder mostrar ao amigo como o avião se comportava em um possível início de queda. Me assustei pelo vídeo quando vi que o piloto obedeceu. Ô comando, você pode cortar a turbina, só tirar a turbina direita para ver o jeito que o avião fica e voltar? Ó, ele vai fazer lá, olha lá. Ó, perdemos a turbina direita, ó o avião torcendo. Pode voltar, comando. Isso para mim é uma prova que em muitos casos decisões são tomadas não pelos pilotos que são capacitados, mas pelos proprietários das aeronaves que muitas vezes não entendem nada. Esse é outro fator. Há relatos que muitas tomadas de decisão durante o planejamento ou durante o voo são interferidas por ordens das empresas ou por donos das aeronaves, gerando uma pressão sobre os pilotos que são funcionários e estão ali para cumprir ordens. Ordens como voar com aeronaves em situação precária, por exemplo. Após o acidente do voo 2883 do avião ATR-74 da empresa Voe Paz, que caiu em Vinhedo recentemente, onde todos os passageiros e tripulantes morreram, alguns vídeos anteriores à data do acidente mostram pessoas fazendo reclamações e levantando sérias questões sobre a integridade das aeronaves da Voe Paz, desde calor infernal porque o ar-condicionado de uma aeronave não estava funcionando e pneus aparentemente murchos, junto a outros problemas como cancelamentos e atrasos. Eu acabei indo no site Reclame Aqui e pude constatar que a empresa já acumula mais de 1.500 reclamações desde 2022. O fator climático também deve ser levado em conta, embora ainda não tenha sido divulgado informações oficiais do CENIPA sobre o que pode ter acontecido com a TR-74, alguns especialistas avaliam que provavelmente a formação de gelo severo pode ter sido o fator principal, mas a causa real do acidente pode ter sido a falta ou mau funcionamento do sistema de degelo, motivo que pode ter prejudicado a aerodinâmica do avião, causando a queda. A realidade do que acontece com a Voe Paz, que apresenta dificuldades financeiras, escancara um problema que está acontecendo dentro da aviação em geral. A negligência das manutenções, dificuldades financeiras dessas empresas, decisões erradas de pilotos junto às instabilidades climáticas e o aumento excessivo no número de voos nas últimas décadas podem estar sendo as causas principais que explicam o alto número de acidentes aéreos ao redor do mundo. Sonhos são encerrados, vidas são ceifadas e famílias são abaladas. As respostas para o que está acontecendo dentro da aviação mundial ainda pode ir mais além dos fatores que eu apresentei aqui nesse vídeo. Esse é o número de acidentes envolvendo aeronaves de grande e pequeno porte só aumentam, significa que algo precisa mudar. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Meu nome é Gesiel Santos e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo web documentário.